eu entrei atrasada e hoje eu não quero entrar atrasada, ok? Então, hoje nós estamos na nossa hora certa. Estou aguardando vocês, tá? Seja bem-vindo, alguém que já chegou, não sei quem é. 3 pessoas, também não sei quem é. Ah, Mércia, bem-vinda, querida. Ah, Lucimeire. Adriano, olá. Vivian, Bárbara, Luciana. Ei, coisa boa. Ei, Adriano, boa noite. Mércia, boa noite, querida. Hoje eu não perdi o horário, não. Lucimeire, boa noite, meu bem. Vivian, obrigada. Obrigada, Ivaneide. Sejam todos bem-vindos para o nosso dia de hoje. Nossa quarta-feira, nossa fraternidade está lá funcionando, né, com os espíritos atuando, e nós estamos aqui estudando, porque isso ajuda eles também, né, quando a gente entra em oração, em estudo, em prece, eles também utilizam isso. Obrigada, Ivaneide, obrigada. Gente, eu quero agradecer todo mundo que me deu parabéns, tá? Eu sei que eu não respondi todo mundo ainda porque não deu tempo. Graças a Deus, eu tô fazendo umas máscaras de tecido, TNT e tecido, para doar para o hospital, para as enfermeiras que não estão trabalhando com o coronavírus. E para poder deixar as máscaras, né, N95, para os que estão trabalhando, tá? Obrigada, Lucimeire. A gente sempre foi muito amiga, graças a Deus. Ei, Renata, bem-vinda, querida. Regina, vi que você entrou aí também. Obrigada, Renata. Obrigada, Regina. Um beijo, gente. Então, eu estava dizendo que eu estou fazendo, né, as máscaras e aí, por isso que eu tô com esse nariz assim, tá? Meio com alergia. Boa noite, Toninho. Oi, Rê, obrigada, viu? Ei, Toninho, tudo bem? Joia. Então, gente, vamos começar nosso estudo. Graziele ainda não entrou. Sempre atrasada essa Graziele. Obrigada, gente, pelos corações. Obrigada. Fico muito feliz. Nem imaginava que isso fosse dar tão certo. Ei, Vilma! Tudo bem, Vilma? Bem-vinda, querida. Graças a Deus tá dando certo, né, gente? Estudar foi um projeto que eu sempre tive na fraternidade, mas a Maria do Rosário, minha irmã Pretinha, não liberou o valor da internet. Vamos ver se agora, acabado esse processo todo, se ela libera a internet para nós, né? Porque aí eu vou estar dando essa aula, que é as mesmas aulas que eu dou lá, viu, gente? É continuação mesmo. É na segunda, que é sobre a Bíblia, e na quarta, sobre o livro dos Espíritos. E na sexta, aí são os palestrantes, que, né? E na quarta, quando eu já estou trabalhando, são outros palestrantes. Esse ano nós estamos estudando. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Rose. Esse ano nós estamos estudando os apóstolos, tá? Nós paramos em João, no apóstolo João, mais maravilhoso, o apóstolo mais amado por Jesus, né? É o apóstolo amado de Jesus. Então, falar de João é uma bênção. E esse ano, então, a gente está estudando os apóstolos, justamente para a gente servir para nós como modelo, né? Modelo e guia para a gente acompanhar, né? Emília, tudo bem? Regina, exatamente, com alcance maior, sim, podemos ver, né? E aí, se a Maria do Rosário liberar a internet lá na fraternidade, eu vou continuar dando as aulas, porque eu já dou mesmo, já é normal, né? Então, estou esperando Grazi entrar para ela anotar os nomes da prece, tá, gente? Que já está indo para os cadernos, está tudo bonitinho, tá? As pessoas espero que elas estejam melhorando. E quando terminar, Márcia, nós vamos fazer o atendimento à distância, tá bom?
Então, você já pode avisar seu irmão que 9h15, mais ou menos, ele já pode ficar recolhido, que nós vamos fazer o tratamento à distância, tá? Então, vamos lá? Quando a Grazi entrar, eu peço ela para começar a anotar os nomes, tá, gente? Vamos começar, então? Marinês, que beleza que você tá aqui. Que bom, fico feliz. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, gente? Nós nunca tivemos tanta audiência lá na fraternidade. Na segunda-feira, então, é um grupo. Ah, a Grazi entrou. Bem-vinda, Grazi. Agora ela vai anotar. A Cirleia também, obrigada. Então, lá na segunda-feira, a gente tem no máximo 15 pessoas, no máximo, para ouvir o estudo bíblico. E como eu disse, o estudo é muito rico, né? Eu falei que só as bem-aventuranças, nós ficamos 3 meses. O início, nós estudamos parte do Velho Testamento também, foi um estudo maravilhoso, né? Quem estava lá aproveitou muito o estudo. Antes de entrar para o Novo Testamento, nós estudamos o Velho Testamento, porque não adianta ir para o Novo sem conhecer a história. Então, nós fomos estudar a história, foi muito bom. Ô, Emília, você viu a reprise? Ótimo. Eu vou tentar fazer umas lives, gente, das aulas que eu já dei, tá? Se vocês quiserem. Aí a gente mantém na sexta-feira, das aulas que eu já falei sobre o Velho Testamento, por exemplo, que são aulas maravilhosas, né? Eu posso gravar e deixar aqui gravado para vocês assistirem, né? Olha, eu mesma aprendi muito com essas aulas do Velho Testamento, indo para o Novo, né? Então, eu vou começar, porque o nosso tempo... Isso, a Graziele está pedindo o nome completo, idade, enfermidade, tá? Ou a necessidade, porque a gente coloca no caderno assim, tá bom? Ei, Renato, muito obrigado, Renato. Jesus te abençoe, sem problema. Faço aniversário o ano todo. Enquanto eu estiver vivo, eu tô fazendo aniversário. Né? Mas ontem eu fiquei mais velha. Fazer o quê, né? É a vida. Deixa eu só achar aqui alguma coisa para escrever para eu ir acompanhando, porque eu gosto de ir sublinhando as coisas, né? Só pegar aqui, gente, 1 minutinho, tá? Já vou voltar, só um instantinho. Vou pegar só um lápis aqui, uma caneta. Pronto, já achei. Minhas coisas de escritório ficam bem aqui ao lado. Então, vamos lá. Fazer. Kika, bem-vinda, Ana Clara. Vamos lá. Lu, então eu vou fazer essas aulas, eu vou gravar essas aulas dos estudos e vou disponibilizar, tá? Aí eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque como eu tô fazendo as doações e, né, eu tô aproveitando esse tempo para costurar, porque a gente quase não tem tempo. Então, aí, eu tô aproveitando esse tempo para fazer as costuras, colocar em dia, porque tem um enxovalzinho também, né? Um enxovalzinho, tarefa chama enxovalzinho Flor de Maria. Maria Flor, desculpa, Maria Flor. É porque Maria, vou já explicar, as reencarnações a partir de 2010 são todas na proteção de Maria. Então, por isso que nosso enxovalzinho chama Maria. E Flor é porque a senhora que trabalha com a gente, a mais velha, ela tem 90 anos e ela faz o crochê das fraldinhas e das mantas, e ela que é a coordenadora das outras, ela tem 90 anos. Então, por isso que a gente colocou no grupo de Enxoval Maria Flor, tá? E aí, se vocês quiserem saber como é que ajuda, esse enxoval vai para as pessoas carentes de Paraupeba. Vai. Ei, Graziele, seja bem-vinda. Léo, tudo bem? Vai para o Sofia Feldman, para Paraupeba, para todas as pessoas que pedem. Quem conhecer alguém que está precisando de enxoval, pode falar com a gente, tá? Que a gente arruma. Se não tiver, nós damos um jeito. O importante é que
os protegidos de Maria, os filhos de Maria, não cheguem sem a roupinha, tá bom? E eu ainda faço um pouco mais. Se a mãe pode, eu pego um sapatinho, uma babinha e entrego para aquela mãe como representando o enxovalzinho Maria Flor, para poder essa criança também receber nessa bênção que a gente pede para Maria, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prece. Bendito é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu a direção a ser seguida. Ele nos dá todos os dias a coragem para caminhar determinado em direção a Ele. Ele nos dá também o seu carinho incondicional, o seu amor acima de todas as coisas. Ele deseja que nós sejamos felizes. Ele quer que nós saibamos como é a obra do Pai e como o Pai é misericordioso, justo, infinitamente bom. Jesus, neste momento, pede que nós façamos a nossa escolha. Quem está com Ele ou quem está contra Ele. Porque assim Ele diz: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, neste momento, no ano de 2020, nós temos que fazer a nossa escolha de ser cristãos ou não ser cristãos. Não há outro caminho. É o sim, sim e o não, não, como Jesus nos ensinou. Muito obrigada. Vamos pedir aos amigos espirituais que nos acompanhem e que todos que estão em nossos lares também venham para o estudo e nos ajude a esclarecer a nossa mente. Que assim seja. Vamos iniciar em nome de Jesus, no amor do Pai, na presença dos espíritos amigos, mentores de nossa casa. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Vamos lá, então. Nós paramos na pergunta 144, tá? Então, a gente ficou aqui nessa pergunta. Que se deve entender por alma do mundo, tá? Aí falou sobre o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades, mas o que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Gente, que coisa mais maravilhosa que é essa pergunta de hoje para este momento. Olha o que Allan Kardec perguntou. Que se deve entender por alma do mundo? Aí os espíritos respondem: o princípio universal da vida. Eu falei que o Pai, né, Deus, existem duas instâncias de criação, o espírito e a matéria. Então, Deus é dono dos espíritos e da matéria. Então, matéria, a gente pode dizer qualquer coisa que seja um fluido universal modificado. O fluido universal é o que emana de Deus, é que parte dele. E dali para frente vai sendo modificado, até que chega em nós, que se chama fluido vital, que é o combustível que a gente tem para manter esse corpo vivo. Eu falei na semana passada, lembra da ligação do espírito, perispírito, chakras
E então isso tem um combustível, esse combustível chama fluido vital. Nós podemos aumentar ou diminuir o nosso fluido vital? Podemos. O passe é uma troca de fluido vital, né? Passa de um para o outro. Eu posso melhorar a quantidade de fluido vital que eu tenho? Posso melhorar. Como? Cuidados com a saúde, com a alimentação e com os bons pensamentos. Entendeu? Eu posso doar meu fluido vital? Posso doar. Eu posso receber? Posso receber. E eu posso gastar o meu fluido vital, é o que a gente mais faz. Que é colocando a cabeça, né, e o sentimento desequilibrados, colocando o nosso corpo para agir com a ansiedade sem sair do lugar, né? Porque a ansiedade só serve para a gente não sair do lugar, gastar sem sair do lugar. As enfermidades nos faz perder fluido vital, por isso que na fraternidade sempre tem muitas pessoas com enfermidade e por isso a gente troca as energias, entendeu? Libera para ela porque ela está precisando. E como que nós repomos a nossa? Dormindo e alimentando. Entendeu? Então, quem doa não fica sem. Quanto mais doa, mais vai receber, né? É fluido vital, fluido renovado, energia renovada. Então, nosso fluido vital, a gente pode usá-lo e recebê-lo. E quanto mais se usa, mais se recebe. E quanto mais se alimenta melhor, se cuida melhor da sua saúde, mais energia você tem, mais saúde você tem, mais tempo você vai viver. Presta atenção como que é importante isso. Desculpa, gente, eu falei que eu estava com alergia dos tecidos. Quanto mais eu puder viver nessa carne, melhor para mim. Quanto mais eu ficar encarnado, melhor para mim, porque vai me dar tempo de aprender mais coisas e de realizar mais tarefas. Então eu posso esticar o meu prazo? Pode. Isso se chama moratória. Pode. Você ainda está aprendendo, você está querendo estudar, você está querendo aprender, então você pode sim aumentar o prazo de vida. Então, nós precisamos saber que a gente, às vezes, não tem um prazo definido se nós fizermos tudo e mais um pouco por nós mesmos, esse prazo pode ser estendido. Se nós fizermos quase nada e ainda estão piorando a nossa situação, vai mais cedo também, porque não vai ficar no planeta uma pessoa que não vai evoluir. Nós temos que entender que tudo está ligado, nada está solto, tá? Existe um porquê para tudo. E cabe a nós, enquanto não sabemos de tudo do outro lado, fazer o melhor que a gente pode nesse momento de hoje, tá bom? Aí ele vai falar assim: o termo alma é muito elástico. Ou seja, cada pessoa entende alma de um jeito. Até bem pouco tempo a gente entendia que a alma era quem? Quem estava morto, né? Hoje a gente sabe que não é. É quem está vivo. Mas aí o morto e vivo também vocês já entenderam, né? Perdeu o corpo e está com o corpo. Porque vivo mesmo, para poder estar vivo, como diz Emmanuel, tem que estar em produtividade. Se não está em produtividade, está morto. Seja em qualquer lado da vida. Então ele está falando assim, as pessoas falam que a alma é quem já morreu, aí vai falar que a terra, existe a alma da terra, aí ele está falando sim, mas não é alma que fala, são espíritos abnegados, trabalhadores de Deus, que cuidam do nosso planeta. Então, a alma da terra é um conjunto de espíritos abnegados. Tá bom, Lizinha, é isso mesmo? É. E a nossa alma? Qual espírito tá habitando aqui, nesse corpo? É um espírito que tem a intenção de evolução? É um espírito que não tem a intenção de evolução?
Porque quando a gente for estudar, não, aliás, nós já estudamos semana passada, retrasada, antes de fechar, que foi a passagem da Bíblia onde que Jesus fala: não jogue pérolas aos porcos. Então, olha para você ver, é o espírito de porco. Não é para rir, não, é verdade. O espírito de porco é aquela pessoa que tudo que você dá para ela faz lambança, ela faz sujeira. Entendeu? Então você vai pro lado dela com o espírito de paz e ela vem com guerra. Você vai com o espírito de equilíbrio e ela te desequilibra. Você diz para ela coisas maravilhosas, ela te devolve tudo isso mastigado e cuspido. Então Jesus fala: não jogue seu conhecimento, não jogue a sua virtude, não jogue as coisas boas que você tem para quem não sabe usar. Entendeu? Então é isso que ele fala para a gente nos resguardar. Isso é um ensinamento. Lembra que eu falei na última reunião, na nossa última live, que tem ensinamento, advertência e promessa? Então isso é um ensinamento. Que a gente não jogue para o outro que não está preparado para receber algo de bom que a gente tenha. Não está preparado. Quando estiver, pode receber. Então, qual espírito somos nós? Porque é isso que a gente tem que se perguntar, né? Qual que é esse espírito que está aqui encarcerado nesse corpo que está sendo designado de alma? Que um dia vai se libertar, né? E aí a gente vai saber como é que vai ser isso. Então, gente, qualquer coisa que a gente dizer, a alma da floresta é um conjunto de espíritos, a alma das águas é a mesma coisa, tá? E o Espírito Santo, o que seria o Espírito Santo? Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um conjunto de espíritos superiores que cumprem as ordens do Pai. Né? Leva bênçãos, leva paz no ambiente. O que Deus determinou que seja dado para alguém ou para uma população são esses espíritos superiores que vão trabalhar. O Espírito Santo. Então, na verdade, são os Espíritos Santos. Entendeu? Isso é muito bacana porque abre a nossa visão de todo. Toda a obra do Pai trabalha, por que a gente não trabalha? Né? E aí Jesus fala, se até esse momento meu Pai trabalha, eu também. Então todos os espíritos trabalham. Trabalhar é uma constância na nossa vida, viu? Vai acostumando, a gente vai trabalhar eternamente. Eternamente, porque tudo na obra do Pai é trabalho, tá? É evolução. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, viu, gente? Pode mandar. 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Aí ele está falando, né? Perguntando, uai, mas até hoje, 1857, isso aqui, viu, gente? O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Se até hoje esse povo pensou e ninguém chegou a um acordo nenhum. Aí ele vai falar, esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos, eram homens e como tais se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Muito clara a resposta, né? Durante todo esse período, e a gente tem até hoje, tá, gente? Espíritos de sabedoria que vêm para o nosso convívio para melhorar a nossa capacidade de raciocínio, tá? Então, se a gente for
pensar, nós temos Freud, nós temos Lacan, né? Nós temos aquele que trouxe da educação, é, Pestalozzi, que trabalhou junto com, com Allan Kardec, né? A gente tem tantos Karl Marx, né? Quantas pessoas vieram, né, para poder trazer um conhecimento a mais para nós, e nós ainda temos pessoas aqui ainda estudando, cientistas trabalhando e que vão ser equivocados, né? O que eu mais consto, o Piaget, isso, muito obrigada, Glaciele, é o Piaget, isso mesmo. Então, presta atenção. O que nós mais ficamos entregados é com Tesla, Nikola Tesla, que ele trouxe vários conhecimentos da física e de instrumentos e inventos que só existem hoje, né? Hoje se sabe que ele era um ser do futuro, mas ele não pôde construir naquela época tudo o que estava no pensamento dele. Ele já pensava no telefone celular, ele já pensava na antena, né, nas antenas para poder levar as comunicações da televisão, né, do rádio. E olha que ele foi o inventor da lâmpada. Então, né, na verdade, não foi Thomas Edison. Foram os dois trabalhar ao mesmo tempo e quem fez no final o que a gente tem hoje é o Nikola Tesla. Então, pensa, ele era do futuro, mas ele trouxe tudo lá atrás escrito, tudo bonitinho, nós não entendemos. Agora a ciência está de boca aberta, sabendo que, olha, ele trouxe tudo e a gente não sabia o que ele estava dizendo. Então é isso, né? As pessoas trazem esses espíritos, trazem as informações e a gente vai fazendo a nossa evolução dessa forma. No livro Nosso Lar, que foi escrito, acredito que depois, antes de 1938, porque em 1938 foi escrito A Caminho da Luz, então, nesse tempo, não havia no nosso planeta a TV de plasma e o celular. E o André Luiz relata que era colocado na frente dele um aparelho muito fino, semelhante à nossa televisão, onde passavam, né, as histórias da vida dele e mais o que estava acontecendo no momento. Olha que interessante. E lá ele fala também que cada um dos habitantes de nosso lar tinha um aparelho de comunicação, que hoje é o nosso celular. Mas ele falou isso lá atrás, quando não existia nem TV colorida, era só preto e branco. Entendeu? Então, o que tem no mundo espiritual é trazido para nós. Entendeu? Então, esses espíritos que vêm para fazer essa evolução, eles trazem o conhecimento do outro lado. Entendeu? Então, eles trazem esse conhecimento e tentam colocar aqui na matéria. A ideia virá matéria. Entendeu? Então, é esse o nosso grande problema quando traz esse processo da comunicação. Alguns vão trazer a comunicação muito clara, outros vão trazer a comunicação deturpada, mas cada um está contribuindo a seu jeito. Entendeu? Bem-vinda, Angélica, Leôncia, bem-vindo, bem-vinda. Então, vamos lá, gente. 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Ora, vamos pensar. Nós já sabemos que existem 3 instâncias aqui, né, unidas em uma só. O espírito, o perispírito e o corpo físico. Né? Sendo que a parte mais frágil dessa história toda é o corpo físico. Porque ele está sujeito a frio, fome, sede, calor e enfermidade, né? Entendendo que quem adoece primeiro é o espírito, tá, gente? Depois que adoece lá, adoece aqui. A carne não nasce ruim, não. É o espírito que traz as suas marcas, tá bom? Então, se a gente já sabe disso, vamos ver. Existe uma sede determinada? Não.
Porém, tem grandes gênios em todos os que pensam muito. Ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. Então, olha que coisa mais maravilhosa que os espíritos nos esclareceram. Se você pensa e pensa como a vida é e pensa positivamente em tudo, pensa em dar uma solução, uma resposta para os problemas da vida e poder ajudar muitas outras pessoas, então o que cresce nessa pessoa é o que irradia dela, o pensamento. Então, a gente pode dizer que a sede da alma dela está no pensamento. E aquele que tem um coração generoso, de caridade, de bondade, de amor ao próximo, que pensa sempre no coletivo, antes de qualquer coisa, essa pessoa então tem grande o seu coração. Foi traduzido isso para nós como a coroa dos anjos, né? A luz iluminando a cabeça e a luz iluminando o coração. Então, a gente tem o que? O Sagrado Coração de Jesus. O que é o Sagrado Coração de Jesus? O imenso amor que ele tem por nós. Eu vou explicar isso na sexta-feira, o imenso amor de Jesus por nós. Agora eu vou dar outra observação. Além de você pensar e de sentir. O nosso mentor, o Caboclo Tupinambás, ele já nos orientou há anos atrás que o equilíbrio vem do pensamento estar igual do sentimento e do sentimento estar igual a do pensamento. O desequilíbrio está aqui, entre pensar e sentir. Nós temos que ser coerentes com o que eu penso é o que eu sinto. Entendeu? A pessoa que não consegue equilibrar isso aqui, entre o pensar e o sentir, ela está desequilibrada, ela está desajustando o seu corpo físico com o espírito. E isso pode trazer enfermidade. Entendeu? Desequilíbrios mentais, porque não consegue compreender. Entendeu? Olha só para vocês verem que interessante. Vamos falar da relação humana, onde as coisas doem mais, né? E eu digo isso porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O mais difícil de se cumprir é o dever. E o dever, muitas das vezes, não é cumprido por causa das paixões. Então, vamos dizer uma pessoa que tem paixão por dinheiro. Paixão por dinheiro. Essa pessoa pensa em dinheiro o tempo todo. Vou conseguir, quero conseguir, tenho que conseguir, vou realizar. Mas, para ela conseguir isso, ela deixaria o coração de lado? Estão entendendo? Eu acredito que essa pessoa deixaria o coração de lado. Porque se ela se apaixonar por uma pessoa pobre, ela não vai escolher a pobreza. Ela vai escolher o dinheiro. E isso vai ficar sempre em desequilíbrio com ela. Eu quero dinheiro, mas estou gostando de outra pessoa. Eu quero dinheiro, mas estou gostando de outra pessoa. E assim vai ficar esse desequilíbrio que a gente mesmo gera. A ideia, lembra das ilusões de que eu não sou amado? Nós somos amados, gente. E é muito, não é pouco, não. Se a gente for contar quantas pessoas nos amam, a gente vai falar assim, nossa, eu não preciso nem de preocupar se eu tenho namorado ou deixei de ter, porque são tantas pessoas que me amam, né? O primeiro é Jesus, que nos ama muito, porque ele nos colocou aqui nessa terra. Incomparavelmente ao Pai que nos criou. Depois vem todos os espíritos responsáveis pela nossa evolução. Depois vem os parentes que já estão lá e os que estão aqui, né? Que nos visitam regularmente.
quantas pessoas me amam. E eu estou deixando desequilibrar o meu coração e o meu pensamento por causa de uma pessoa. Tá entendendo? Então, a sede da alma, ela tem que estar onde você usa mais seu pensamento, seu sentimento. Mas os dois têm que estar em equilíbrio o tempo todo, tá? Do médium, onde está a sede da mediunidade? Está na glândula pineal, que vocês podem assistir uma aula muito maravilhosa do Dr. Luiz Felipe, acredito que seja isso, que ele dá aula, foi um curso na USP que ainda existe, chama Medicina e Espiritualidade. A princípio essas aulas eram online, e eu assisti muitas aulas online, e depois a PUC tirou, a USP tirou, porque as pessoas iam ter que ir para lá fazer o curso. Mas graças a Deus as primeiras aulas ele deu, e quem acompanhou, acompanhou, e elas estão aí no YouTube, tá? Pode assistir. Linda aula sobre a pineal. E ele vai falar ainda sobre depressão e doenças psiquiátricas com a espiritualidade, tá? Muito bonito. Até aqui tá tudo bem, gente? Alguma pergunta? Tá dando para entender direitinho? Tá dando para esclarecer dúvidas? Então, nós vamos passar para mais. Aí, nessa pergunta 146, tem. A Lara mexeu aí. A Leninha mandou uma figurinha, mas foi a Lara, gente. A Lara é uma delícia, a neta da Leninha. Ela tem 4 anos, dá vontade de morder, de tão bagunceira que ela é. Aqui tem uma letra A, na mesma pergunta. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Então, a alma está no plexo solar, a alma está no laringe, a alma está no coronário, a aura está no frontal. Onde é que está a nossa alma? Aí, o nome do professor é Luiz Felipe, Dr. Luiz Felipe. Você pode procurar estudo da pineal, Dr. Luiz Felipe, tá? A aula dele é maravilhosa. Então, o que pensar da pessoa que coloca a alma nos centros vitais? Quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do nosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com fluido ou princípio vital. Vou explicar. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Muito bacana essa resposta, vai esclarecer muita coisa para a gente. Olha só. Então, os espíritos de grandeza estão com a sede no pensamento ou no coração. Nós temos que estar com os dois em equilíbrio. O que eu penso é o que eu sinto. O que eu sinto é o que eu falo. O que eu falo é o que eu penso. Eu já acrescentei mais um centro de força. A pessoa que usa a palavra para como o maior do seu processo, vive a vida falando incessantemente, essa pessoa está usando todas as potencialidades que ela tem para um órgão. Entendeu? Então, olha, ligou o espírito ao corpo através do centro de força, a pessoa vai usar um centro de força a mais do que as outras pessoas, do que outros centros de força. Então, ela está usando a fala, aquelas pessoas que falam demais. Porque as pessoas falam assim comigo, a Glaciele, as pessoas falam assim comigo, Lizinha, você fala demais. Não, eu não falo. Eu só falo sobre a doutrina.
As pessoas que convivem aqui comigo, elas falam o seguinte: eu fico calado o dia inteiro, cantando ou escutando palestra, mas eu não falo. Eu falo sobre a doutrina porque me dá prazer. Eu gosto de aprender e passar para frente. Então eu falo sobre a doutrina. Fora isso, eu vou ficar dentro da minha casa, calada, em silêncio, cantando ou ouvindo palestra, ou trabalhando, obviamente, né? Mas eu não falo muito, apesar de todas as pessoas falarem que eu falo muito. Mas é porque elas me conhecem dentro da fraternidade e lá eu vou falar sobre a doutrina. Entendeu? Mas vamos falar outra coisa. A pessoa que o principal da vida dela é pensar em comida. Qual vai ser o centro de força dela que vai estar maior? Qual será o centro de força que vai estar maior? É o digestivo. Aqui, ó, do estômago. Então a pessoa vai ter aquela barriga protusa, né? O resto do corpo é fino, mas aquela barriga grande, se ela não tem um problema de saúde. Ela fala, ela só alimenta. Agora vamos falar outra coisa. E a pessoa que só pensa em sexo? Qual descomunal deve ser esse tamanho do sexo? Entendeu? Nós, principalmente os homens, que não têm o senso moral de dizer, olha, eu tenho que ter a hombridade de trabalhar com a honestidade. Então, com certeza, não vai ser o campo genésico o mais importante para ela. Vai ser o pensamento, vai ser o coração, vai ser outra coisa, mas não vai ser o genésico. Mas tem pessoas que entendem que só isto é a razão da vida deles. Eu atendi um paciente o ano passado, muito interessante o caso dele. Ele foi uma pessoa muito, né, muito sexualizada. E quando ele chegou aos 60 anos, o que aconteceu? Foi perdendo a vitalidade, se tornou diabético, hipertenso. É o caminho, né, gente? Normal do corpo. E se foi perdendo a sexualidade. Entrou em parafuso. Entrou em parafuso. Tentando arrumar qualquer coisa para resolver esse problema. Nós chegamos à conclusão que ele já tinha trabalhado muito com essa parte do corpo, que ele precisava de desenvolver outras partes. E aí foi onde eu disse para ele desenvolver a intelectualidade, né, o carinho pelas pessoas, estar junto sem ter que acontecer. O carinho é muito mais importante. Então, olha para vocês verem, quando a pessoa coloca a vida em um lugar, o que não acontece quando isso perder, né? Por isso que nós temos que estar com equilíbrio no corpo como um todo e não em uma parte só. Então, os espíritos nos alertou aqui agora que pode ser sim intelectual e moral, mas eu tenho que saber onde estão meus órgãos, né? Onde que eu estou colocando toda a minha potência de vida, onde que eu estou colocando essa potência de vida, né? Eu coloco a potência minha de vida nos conhecimentos. Eu gosto de estudar. Eu tenho prazer em conhecer. E eu gosto de conhecer qualquer coisa, não é só espiritismo, não. Gosto de conhecer qualquer coisa. Tanto que eu acompanho a chefe, eu faço um bolo, faço um trem que ela inventa, eu faço costura, eu faço vela, né? Eu atendo meus pacientes, daí eu invento estou fazendo roupa agora de criança, estou fazendo roupa de adulto. Eu vou inventando, eu vou estudando. Eu gosto de estudar. Então, se eu gosto de estudar, eu acredito que meu cabeção tá grande. Porque estudar é muito bom, gente, né? Quem sabe do prazer de estudar, né? Sabe que coisa mais maravilhosa que é isso? Conhecer é bom demais, não é verdade? Grazi, acompanha meu horário aí, tá? Dá tempo de fazer mais uma? Nós vamos passar para o materialismo agora. Se vocês quiserem perguntar,
eu deixo para entrar em materialismo na próxima reunião e, e respondo a vocês. Elizabeth, pode perguntar. Acho que irei perguntar, então pergunta. Que aí a gente vai entrar em materialismo, que a gente vai entender que são as duas instâncias do Pai, a matéria e o espírito. Se alguém não tiver alguma pergunta, estudar é tudo de bom, não é, Glá? Eu também amo estudar. Eu adoro conhecer. Quer me ver feliz é ver eu com o livro na mão. Pode ser de qualquer coisa. E assistir vídeo no YouTube. Aprendo tudo. Tudo que eu quero costurar, eu vou lá e aprendo. Falta 15 minutos? Ótimo! Então vai dar para a gente poder passar então para o materialismo? Alguém vai fazer alguma pergunta, gente, para a gente passar para o materialismo? Não, Grazi, dá para a gente poder fazer umas 2 perguntas, né? E nesse percurso eu vou continuar materialismo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou respondendo, tá bom? À medida que eu souber, né, gente? Que se eu não souber, eu vou estudar para saber. Materialismo, 147. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? Olha, fisiologia e anatomia são aquelas pessoas que estudam a forma do nosso corpo, osso, músculo, nervo, glândulas, seja lá o que for. E os fisiologistas, o funcionamento, né? As glândulas estão aí no fisiologista, que é o funcionamento. Então, por que que eles são materialistas? Gente, dá muito fácil. É lógico, por quê? Porque eles só trabalham com o que eles estão vendo. Então, o que está sendo visto é o que eu acredito. Se eu não vejo, eu não acredito. Entendeu? Alguém vê espírito andando por aí que não seja médium? Então, se a pessoa não vê espírito andando por ela, não vai acreditar, né? Então, a gente, na verdade, a gente acredita pela fé. Pela fé. E pelo entendimento, né? Então, nós temos que entender que o que eu não vejo é muito maior do que o que eu vejo. Tem alguém perguntando aqui sobre a sexualidade. Me fala qual que é a pergunta aí, Grazi. Eles não acreditam na alma. Isso mesmo, Maria Elizabeth. Não, porque não vê, né? Então, só acreditam naquilo que vê, né? Então, se não está visto, não tem jeito, né? Eu vou responder aqui enquanto ela me dá aí a pergunta sobre a sexualidade, tá? O fisiologista refere tudo ao que vê, orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhe esteja acima do entendimento. A própria ciência nos cultivam, os enche de presunção, pensam que a natureza nada mais, nada lhes pode conservar oculto. Olha, a pessoa foi lá e estudou um corpo, né? Todas as suas complexidades, e é isso que existe, né? Lê do engano. A gente mais é cego do que tem olhos para ver, né? Nós somos mais cegos do que temos olhos, porque o mais importante a gente não vê, né? A gente fala assim, nós estamos lá na fraternidade, né, com o número de médiuns, o número de trabalhadores espirituais, de assistidos, e aí a gente fala, nossa, tem pouca gente. Gente, tem segunda-feira que eu chego lá, que eu escuto barulhada, aí eu falo, nossa, aqui hoje tá cheio. Aí quando vê tem 10 pessoas, tem 15 pessoas, né? Mas aí eu falo, hoje a plateia tá cheia, né? A gente não vê, né? Mesmo se tiver 100 pessoas, tem 300 lá fora. Vocês sabem que os espíritos nos dizem
que quando o estudo vai ser muito importante, eles colocam um alto-falante na voz do médium e se escuta a quilômetros. Olha que interessante. Então, quando a gente acha que a gente está falando só para aquele grupo de pessoas, né, eles estão usando esse recurso para ampliar isso. Nada se perde, gente. Se a coisa é boa, ela é transformada. Eu gostaria de saber a pergunta, só para poder dar mais um exemplo que aconteceu comigo. Fabíola, foi você que fez a pergunta, ela já saiu daqui. Eu preciso de saber a pergunta. Eu dei uma palestra sobre regeneração. Acredito que foi uma das primeiras palestras que eu dei sobre a regeneração. Isso foi num sábado, foi o dia todo, manhã e tarde, porque era um estudo muito grande. Eram umas 8 horas de estudo, eu tinha feito mais ou menos esse estudo dentro de uns 6 meses. Eu tinha ficado só por conta de aprender isso. E aí, fiz o estudo no sábado, terminou, foi todo mundo embora para casa, né? Fiquei satisfeita, cansada, obviamente, tanta coisa poder explicar. Quando eu fui lá no domingo para fazer alguma coisa que eu não sei o que era. Quando eu entrei na fraternidade, eu senti como se a aula que eu dei estava sendo dada. Entendeu? E aí, quando eu entrei, eu tive a sensação de que eu tinha que passar no cantinho, porque eu estava atrapalhando as pessoas. E a casa estava vazia. E aí, o que eu fiz? Eu passei pelo cantinho, porque eu sabia que eles estavam dando aula, a mesma aula que eu tinha dado no dia anterior. E isso me assustou muito, tanto que eu lembro disso até hoje. E eu fui lá na sala do fundo, peguei o que eu precisava e saí de fininho que eu falei, eles estão dando aula com a aula que eu dei ontem. Entendeu? Na sexualidade é influenciada sexualmente a parte sexual. Ó, o órgão sexual, ele é regido pelo básico, né? O básico, ele pega a parte genésica, que é toda a formação dos órgãos femininos e masculinos. Se a pessoa usa isso muito, esse vai ser um centro de força ou um chakra que vai estar aumentado, tá bom? Da pergunta anterior, se é por isso que desenvolvemos repetidamente doenças nos mesmos órgãos, isso, né? E também porque é o nosso órgão de limpeza, é o órgão onde eu jogo as minhas emoções. Então, espiritualmente, Fabíola, espiritualmente o órgão fica de tamanho desproporcional, tá? Isso também está em vários livros do André Luiz. Ele falando como que a pessoa chega lá com o órgão aumentado, descomunal, tá? Que foi o órgão muito usado. Agora, a gente pode também ter a fase, né? Que eu usei muito e depois eu paro, né? E aí, se eu tenho essa oportunidade de refazer o meu pensamento e sentimento, esse órgão vai regredindo também. Tudo, gente, tudo é de acordo com o que eu penso, o que eu falo e o que eu sinto. Tudo. Não tem outro jeito. Se tá usando demais, tá errado. Se tá usando de menos, tá errado. Tem que ter equilíbrio. Para tudo. Para comer, para pensar, para falar, para sentir. Né? Tem gente que fala, eu vou morrer se a pessoa não gostar de mim. Não morre nada. Se você morrer, você tá ferrado. Entendeu? Se você suicidar, você cometeu um crime diretamente para Deus, né? Então é um crime direto para Deus, né? Que Maria que vem nos socorrer, né? Então nós temos que entender que a moderação é para tudo, moderação para tudo, para beber, para comer, para falar, né?
Como diz o nosso amigo Sossetti, no equilíbrio eu posso tudo. Fora do equilíbrio eu não posso nada. Se eu tiver desequilibrado e eu comer, é capaz de eu passar mal, né? Então, nós temos que ter equilíbrio para tudo, para qualquer coisa que seja, entendeu? E tudo isso reflete no nosso espírito. Ou a gente traz isso deformado, ou a gente volta com ele deformado, entendeu? Porque a reencarnação é uma grande oportunidade de evolução. Se eu não evoluir, eu posso ter trazido maiores consequências para mim, tá? É isso mesmo, Alessandra. A gente vê vários relatos em vários livros explicando várias coisas, né, sobre isso. Tem como esse órgão ser influenciado espiritualmente por outra pessoa, Graziele? Ser influenciado por outra pessoa? Se for isso, sim, tá? Esses espíritos se chamam íncubos e súncubos, tá? São espíritos que trabalham com sexualidade. Eles retiram nossa energia sexual. E quando eles precisam disso, eles se aproximam daquele que é a presa mais fácil para conseguir, tá? Espíritos podem sim utilizar a nossa parte sexual. E aí vem mais um outro ensinamento do nosso mentor, o Caboclo Tupinambás, onde ele diz que onde há equilíbrio, nem o anjo da guarda fica no momento mais sublime da vida, que é o encontro de duas almas, um homem e uma mulher, ou uma mulher e uma mulher, ou um homem e um homem. O mais importante é que haja sublimidade entre essas duas almas, né? Então, quando há equilíbrio, o anjo da guarda vira de costas e permite esse momento cheio de equilíbrio, né? E sim, tipo, perguntei tipo se pensa que quem pensa em sexo muitas vezes, sim, com certeza. É influenciado espiritualmente, é claro, gente. Lembra do muito? Tudo que é muito é o exacerbado. Até mesmo quando não quer, Fabiola. Eu vou contar para vocês que isso também é relato. A pessoa está orando e está pensando, né, em obscenidades. Os espíritos fazem isso. E a gente tem que continuar orando até que um dia passa. Pode perceber, você está orando e o pensamento libidinoso e obsceno vem. São pensamentos desequilibrados, é isso mesmo. Mas presta atenção, eu consegui sair desse vínculo durante anos fazendo força, né? Porque eles fazem isso mesmo. Você começa a orar principalmente quando a pessoa está iniciando a caminhada cristã, né? Estava nas trevas e corre para a luz. É onde que eles querem puxar de volta. Então a pessoa perde a força e perde a confiança em si mesmo e vai e volta para as trevas novamente. Então, quando a gente está iniciando a caminhada para a luz, as trevas querem apagar. Então a gente vai fazer as nossas preces, vão continuar forçando o nosso pensamento a pensar sempre no caminho do equilíbrio. O pensamento é um cavalo que precisa ser domado, tá bom? É a sublimação. É a sublimação é a coisa mais linda que nós podemos fazer, que é um pensamento ruim, eu faço ele ficar bom. Eu faço ele ficar belo. Então, tudo que chega até a mim, eu limpo antes. Se a pessoa me xingou, eu limpo isso. Se a pessoa me fez mal, eu limpo isso. Então, por isso que, né, eles falam que para viver com Jesus é preciso ter a beleza, a simplicidade e a limpeza. Tudo que é limpo, belo,
e simples é de Jesus. Ensinamento do nosso mentor também. Tudo que é simples, limpo e belo é de Jesus. Então, nós temos que fazer a nossa alma ser assim, simples, bela e limpa, né? E sabendo que a gente vai receber sujeira de fora, mas nós vamos limpar, né? E aí a gente vai estar com nossos centros de força equilibrados. Porque eu não devolvo a sujeira, eu só recebo e limpo. Né? O meu grande trabalho é limpar. E aprendendo a limpar, eu vou aprendendo a ensinar as outras pessoas a limparem também. Não é isso? Então, vocês lembraram, gente, daquela parte que eu falei, que eu fui lá e percebi eles estudando, e até hoje eu sinto muito feliz por ter tido esse momento. Obrigada, Graciele. A Graciele está dizendo que o nosso tempo está esgotado, né? Ela é marido Rosário, e a marido Rosário, ela pega no pé. Então, se alguém não tiver nem mais uma pergunta, nós vamos encerrar, né? Agradecendo a todos pela presença, né? A preta sendo representada, mas é isso mesmo. Marido Rosário está sendo representada aqui, porque ela manda mesmo e todo mundo obedece, né? Mas os espíritos nos ensinam também a ter disciplina. Às vezes eu não tenho não, porque eu quero acabar o ensinamento, né? Mas quando dá, eu termino no horário. Então, amigos, eu que agradeço muito a vocês, tá? Pela presença. Eu tenho certeza que esse dia de hoje foi para a fraternidade, né? E foi para a casa de cada um de vocês e para minha casa também, tá? Porque quando a gente tem estudo em casa, os espíritos bons nos acompanham, né? E a gente pode fazer maravilhas com isso, inclusive curar os nossos irmãos necessitados. Vamos lá então? Estamos eternamente gratos a nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele tem nos oferecido nestes séculos e milênios. A própria vida, o próprio equilíbrio, o próprio amor, o próprio discernimento, tudo o que se torna em nós saudável vem de Jesus. Porque Ele é que nos ensina a melhorarmos e aperfeiçoarmos a nós mesmos. Assim, os trabalhadores de nossa casa nos ensinam também, semana a semana, a aperfeiçoarmos a nossa capacidade enquanto filhos de Deus. Não apenas como médiuns ou espíritas, não, como filhos de Deus. É Ele que nos faz cada dia melhores. Senhor de infinito amor e bondade, muito obrigado. E que neste momento, Senhor, a luz que foi acesa nesse estudo seja encaminhado para o lar de cada um que está conectado neste momento. E que isto possa ser reproduzido para outros lares que necessitam da tua presença neste momento. Abençoe o nosso mundo que está iniciando a sua entrada na regeneração. Obrigado, Senhor. Obrigada, Espíritos da Fraternidade de Vovó Maria. Obrigada a todos que assistiram até este momento. Jesus nos abençoe. Maria de Nazaré nos proteja. Ficam com Deus.